L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal pur qui ne se mange pas. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, suivez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que l'or. Fala aí, meus consagrados, minhas consagradas, minhas consagrades. Vocês estão ouvindo agora o Para Acabar com o Juízo de volta aí do feriadão, do dia 7 de setembro, né? O feriado patriótico aí, o feriado da independência de nosso Brasil Baranil. Esse que nos fala é Ian, não tão patriótico assim, mas que aproveita os feriados, sejam eles religiosos ou patrióticos, né? Ou qualquer outro tipo de feriado. Então eu tirei um feriadinho na semana passada e agora a gente está de volta. Exatamente no dia 13 de setembro, que eu estou gravando isso, mas eu vou soltar esse episódio no dia 14, porque aqui a gente funciona por ritualística de neurose obsessiva, né? Então, sai na quinta, né? Só que amanhã, na quinta-feira, vai ser um dia muito corrido, muito cheio, né? Então eu já estou gravando e já vou preparar para publicar esse episódio. Deixa eu deixar ele de stand-by aqui, só engatilhado, um linguajar mais bélico. E aí, como é que vocês estão? Por aqui tudo bem? E vamos lá, vamos gravar esse episódio aí que quero ver onde é que a gente tá nesse antiédipo. Deixa eu só botar o despertador aqui, aquele clássico pra... São 7 da noite, vamos até 19h22. Aquele clássico 20 minutinhos, pra não atrasar ninguém nem encher o saco de ninguém. Setado está pra 20 minutinhos. E agora eu quero ver outra informação importante aqui. Onde que a gente está nesse livro magnânimo aqui do Antiédipo. Tem tanto tempo que eu não pego nesse livro que já não lembro onde está. E hoje, interessantemente, eu vou terminar esse grupo aqui nosso, né, do Antiédipo, e vou começar o grupo do Foucault, que começa às 7h30 de hoje. Cara, a gente está certinho aqui na página 233, 233, 3.4.7, que sentido édipo é universal, 5 sentidos de limite, incluindo o de édipo. Então tem muitos sentidos e várias páginas, na verdade. Né? Várias, 1, 2, 3, 4, 4,5, 5 páginas dessa sessão. É uma sessão robusta, como diz o outro, mas é uma robustez. Então bora lá. Boa notícia, né? O Bu publicou hoje, faz pouco tempo, que tá para outubro, a reedição, né? O lançamento da reedição, junto com a Imago, das obras da Melanie Klein. A Melanie Klein, a obra dela completa, né? Não é tão vasta assim, mas ela é extensa, mas não é tão grande quanto a de Freud, é mais ou menos do pique da diferença, assim. Eu acho que o Lacan, o Freud, o Winnicott são os caras que são mais entusiasmados, empolgados, assim. Apesar de que o Winnicott é palestra, né? O Winnicott é o Lacan também, né? O Lacan também é muita palestra e uns escritos aí, né? Uns dois escritos. Escritos 1, escritos 2. Mas a Melanie Klein, a obra dela é dividida na Psicanálise da Criança, né, que é um livro técnico, aí a coletânea que é Amor, Culpa e Reparação, uma outra coletânea que é Inveja e Gratidão, né, e outros ensaios, são vários outros escritos, Inveja e Gratidão é um escrito grandão, né, e o quarto livro dela eu acho que se chama Análise de uma Criança, né, que se eu não me engano é o caso Dick, né, que é extenso. É isso mesmo? Só pesquisar aqui. Tudo saiu pela Imago, mas estava tudo esgotado. Você acha o Inveja e Gratidão é caríssimo, assim, o Amor, Culpa e Reparação também é bem caro, de mesmo usado, né? Então vai ser muito bom que o Bu vai salvar a gente. Análise de uma Criança? Narrativa da Análise de uma Criança. E narrativa da Análise de uma Criança trata de qual? E aí, né, que vai sair é o Amor, Culpa e Reparação e o Inveja e Gratidão, né? O narrativa aqui na Amazon nem fala o que é, mas é algum caso aí, grandão, que ela faz uma extensa... Olha só, acabei de ver aqui na Amazon, Amor, Culpa e Reparação dos Trabalhos está R$797 da Imago, né? O Inveja e Gratidão tá 350 e o Psicanálise das Crianças, volume 2, tá 329 Blau. Caralho. Vai desvalorizar. Bom, enfim, desculpa.
viaja um pouquinho, porque, né, tem uma grande influência da Melanie Klein aqui no Antiédipo, a gente vai seguir nosso trabalho aqui, independente dela, por agora. Então vai lá. Édipo é um limite, mas limite tem muitas acepções, pode estar no começo, como um acontecimento inaugural, tendo o papel de uma matriz, ou no meio, como função estrutural que assegure a mediação das personagens e o fundamento de suas relações, ou ainda no fim, como determinação escatológica. Né? A gente já leu essa parte, comentei, essa parte escatológica que está relacionada ao final, né? As escatologias são os finais, por isso o Apocalipse na Bíblia são as escatologias. Né? Ora, já vimos que apenas nessa última acepção que Édipo é um limite. Então, Édipo é só um limite como final. É um limite escatológico. E aí, saúde. E aí, agora, a gente vai voltar aqui à leitura que a gente já tinha lido essa página. E também a produção desejante. Interessante, né? É apenas essa última acepção que Édipo é um limite e também a produção desejante. Talvez só no limite que a produção... Só no final que a produção desejante seja o limite. Ficou estranho ser enunciado meio separadinho aqui. Mas acontece que essa acepção, ela mesma, tem muitos e diversos sentidos. Beleza, parece mesmo. Em primeiro lugar, vamos lá. Sempre lembrando aqui, né, que eles vão fazer essa oposição entre a produção desejante, vai estar próximo das sínteses, não genuínas, né, as sínteses próprias do inconsciente, né, que eles estão definindo aqui. Uso legítimo, né? É isso. Uso legítimo e ilegítimo da síntese do inconsciente. A produção desejante vai estar do lado do uso legítimo e o ético vai estar do lado do uso ilegítimo, né? Apesar de que não é uma dicotomia tão simples assim, sendo que ético também é feito de máquinas desejantes, né? Nunca deixa de ser. Mas vamos lá. Porra, eu vou ter que assoar o nariz, cara. Não vai ter que ficar com esse funga não. Cadê? Não tem um lenço de papel aqui. Dá 2 segundos. Se eu ficasse fungando, não ia terminar esse negócio. Pronto. Cadê? Eita, fechei a página. Eita. Tô só na sabotagem. 233 que eu tinha falado, né? Então, em primeiro lugar, a produção desejante está no limite da produção social. Isso aqui, cara, sessão grande é porque eles vão abrir o jogo, né? Parágrafo grandão que eles vão abrir o jogo. A produção desejante está no limite da produção social. Os fluxos descodificados no limite dos códigos e das territorialidades, o corpo sem órgãos no limite dos sócios. Vamos seguir aqui, depois a gente volta. Falaremos de limite absoluto, menção de limite absoluto, toda vez que os esquizofluxos passem através do muro, embaralhem os códigos e desterritorializem os sócios. O corpo sem órgãos é os sócios desterritorializado, deserto onde escorrem os fluxos descodificados do desejo, fim de mundo, apocalipse. Então esse é o primeiro lugar, né? A produção desejante está no limite da produção social. Há um certo agonismo, não é um antagonismo, porque agonística é essa relação perpétua motora de força, sem a qual uma força não quer anular a outra. Acho que isso é importante da agonística em contraposição à antagonística. Uma agonística é que um vetor de força precisa do outro vetor de força para se expressar, para se afirmar. Né? Ele precisa de afirmar a sua diferença, de alguma maneira. Ele não quer opor o outro de maneira a anular o outro. Ele precisa sempre de outro vetor para afirmar cada vez mais a sua própria diferença. Né? Nesse sentido, as máquinas desejantes fazem uma relação agonística com a produção social. Elas criam um vetor de força comum, né, que de alguma forma, ou um arranjo, que de alguma forma as máquinas desejantes estão sendo expressas, estão acontecendo no corpo social, mas o corpo social também se dá a partir da produção das máquinas desejantes. Né? Ou seja, não há diferença aqui entre subjetividade e sociabilidade, entre sociedade. Há uma construção contínua dessa ligação de máquinas desejantes, subjetivas,
e de formação de imagens, representações e disposições sociais, né? É como não, né? O desejo não está separado do corpo social e do campo social. Eles, na verdade, se compõem conjuntamente, mas uma certa relação agonística. Então, de alguma forma, o limite das máquinas desejantes são os fluxos desterritorializados e descodificados, né? Porque há uma certa dimensão do desejo que ele é tão produtivo e, de alguma forma, ele é tão fluido, ele é tão indefinido, né? Ele é tão essa massa amorfa, como o corpo sem órgãos, né? Que é difícil para qualquer sociedade lidar com ele. Para qualquer conjunto humano, de um grupo humano que tente lidar com o desejo, é muito difícil, porque por todos os lados ele vai escorrendo, né? Por todos os lados vai ter, seja um sonho que escapa à ordem social, vai ter uma criança que escapa à ordem social, vai ter uma escassez, mesmo econômica, né? Uma escassez de produção ou um excesso de produção de algo que escapa do limite do social. Pode pensar qualquer tipo de fluxo, né, que excede o social e abala a organização social. Desde uma seca, desde um excesso de produção, não sei se vocês lembram, né, quando tem, em alguns momentos do capitalismo, é um exemplo disso também, há um excedente de produção de café, né, na crise de 29 é preciso queimar o café. É esse jogo, né, que há sempre um excedente de fluxos, de produção de fluxos, que os sócios têm que se virar com isso. E, de alguma forma, no limite dos sócios está esse fluxo que não é codificável, não cabe nos sócios de maneira alguma. Não há arranjo humano possível ainda para lidar com ele, né? Isso não é a falta, isso é, na verdade, um certo excesso. Mesmo quando é uma falta, com uma escassez, é a produção dessa falta, é a produção de uma certa escassez. Essa é a hipótese do Deleuze e do Guattari aqui, né? Então, em primeiro lugar, a produção desejante está no limite da produção social. Qualquer tipo de produção desejante pode abalar, de alguma maneira, a forma como um corpo social, como um conjunto de pessoas está organizado, como eles estabelecem seus registros, seus códigos, seu modo de troca, seu modo de convivialidade. É essa a questão, é sempre um caráter do ineditismo excessivo do próprio desejo, da produção desejante. E é essa matéria-prima dos sócios, mas ao mesmo tempo é isso que está no limite dos sócios, porque pode desorganizá-lo, né, desfazê-lo. Aí seguem eles. Os fluxos descodificados, no limite dos códigos das desterritorialidades, aí que é importante, né? A gente pode mais ou menos pensar, pelo menos no antiético, né? Vai ter muito esse jogo aqui, né? A formação de certos códigos e a formação de territórios. Grosso modo, né? Posso estar enganado, mas eu consigo compreender assim, né? O código é a inscrição dos fluxos, é a valoração dos fluxos, tá? Código é valoração dos fluxos. Tal marca no corpo de uma pessoa, tal tatuagem, atribui a ele o valor de guerreiro, ou atribui a ele o valor de caçador, ou atribui a ele o valor de rei. Uma coroa codifica alguém como rei, por exemplo. É um sentido de afluxos, né, de descodificados inicialmente, são só corpos, né, vamos dizer assim, são só corpos de pessoas por ali. E, de repente, o ritual codifica e faz com que essa pessoa passe a ser um xamã, um certo gesto de um acontecimento biológico, né, como um corpo gerar o outro corpo como uma mãe, atribui-se um código de que, para além daquele fluxo biológico ali, né, de um corpo gerando outro corpo depois de uma cópula, atribui-se a importância de ser mãe, um conjunto de códigos, você pode fazer isso, você não pode fazer isso, a equivalência, no sentido, né, o que é ser mãe? Ser mãe equivale ao quê? Ser mãe igual ao quê? Qual o valor, né? Valor nesse sentido de valoração mesmo, de ser mãe. Quais os códigos, quais as restrições para ser mãe, também as liberdades para ser mãe, né? O que passa e o que não passa. Isso é valor de código, pelo menos como eu entendo, né? E toda a sociedade vai criando seus códigos, seus modos de valoração do desejo e dos corpos. Por outro lado, você tem as territorialidades. Se os códigos são registro dos fluxos, as territorialidades, para mim, a meu entender, são os sentidos e as circulações possíveis dos fluxos. Ou seja, como eles falam lá no começo do capítulo 3, né, a territorialidade não tem nada a ver com o território geográfico, né? Não tem nada a ver com uma faixa de terra esquadrinhada, apenas quando acontece uma reterritorialização e uma sobrecodificação.
A gente vai ver isso depois. Mas o território é qual é o acoplamento possível entre a máquina desejante e uma máquina social. O resultado desse acoplamento de uma produção desejante com essa produção social. Ou seja, é qual sentido uns determinados sócios dá a determinados pontos da produção social. Né? Então, sentido mesmo no sentido de direção, né? Qual é a direção que isso circula? Circula para, por exemplo, qual é o movimento de territorialização da máquina desejante primitiva, né? A gente circunscreve um território, mas a gente interage com todas essas máquinas técnicas, com todas essas máquinas biológicas também, nossas máquinas desejantes, até certo limite. Até aqui faz sentido. E num ponto que se a gente a gente encerra o sentido territorial, né, da relação das máquinas desejantes com a máquina social. Naquele ponto, é preciso, de alguma maneira, fazer um certo movimento de desterritorialização. Acompanhar esse fluxo de desejo e ir em direção, por exemplo, ao fim do mundo, ou à extremidade do mundo, ou a outra terra, e por aí vai. E nesse sentido, dá-se outra direção, dá-se outro sentido a esse acoplamento entre máquinas desejantes e máquinas sociais, que não o mesmo. Né? Mas algo muito territorializado, né, algo com consistência territorial, que a gente pode dizer, é quando aparece um arranjo com bastante consistência de continuidade, né, no sentido de poder oferecer um sentido que perdure, né, que não se abale tanto assim. Eu entendo, pelo menos, esse movimento da desterritorialização como uma certa perda do sentido, perda da direção, né, precisa, e que pode ser muito no bom sentido, né, se um sentido está estagnado, se uma direção do desejo está estagnada, poder desterritorializar é em direção a outros sentidos, outros territórios, como a gente vai ver também, desterritorializar é sempre ir para outro território, não é sobre permanecer desterritorializado para todo sempre, porque isso é assustador, esse é o limite dos sócios. Esse é o limite também do próprio desejo, né? Tipo, uma desterritorialização absoluta, que na verdade vai ser antes vamos falar uma desterritorialização relativa. Né? Se você pensa, por exemplo, um exemplo, porque isso aqui é uma linguagem, né, que eles vão trabalhar tanto nessa etnoesquizoanálise, mas também em qualquer contexto de entendimento do desejo do inconsciente, né? Acho que esse é o vocabulário. Se você pensa assim, um atendimento clínico, né, em psicologia, em psicanálise, em esquizoanálise, qual é o código que se constitui, o conjunto de como codifica-se o encontro, né, e você pode fazer N códigos possíveis, um código de equivalência de horário, de pontualidade, equivalência de valor, equivalência até mesmo de quais os registros que vão se passar ali, né, quais os enunciados que vão se passar ali, como Freud faz um código para um território, né. Quando Freud estabelece a regra fundamental da psicanálise, né, fale-me tudo que lhe vem à mente sem censura, essa é a regra fundamental da psicanálise, ele cria um código. Ele cria um código para o desejo, mesmo que seja um código aberto, isso que é bem interessante, né? Um código que abre-se à descodificação. Né? Essa é a grande sacada do Freud. Fale-me tudo que lhe vem à cabeça, você vai começar a associar, tudo que lhe vem à mente, você vai associar até um ponto de você não reconhecer, você tocar pontos do seu desejo através do discurso que não estão valorados ainda, que não estão necessariamente equivalidos a nada. Por exemplo, a vontade de matar alguém, a vontade de transar com alguém, a vontade de, tipo, sei lá, virar pedra, tá ligado? Às vezes isso, quando você enuncia isso, aparece com um tom de surpresa, como se você ainda não tivesse valorado isso, como se você ainda não tivesse codificado isso. Então, com o código, o Freud convida a certa abertura à descodificação. Tipo, tô com um alarme agora, mais um lembrete aqui. E por outro lado, o Freud cria um território, o território clínico, né, que é o seguinte: venha para cá, para esse espaço, semanalmente, vamos fazer um certo sentido acontecer aqui. E o sentido é respeitar o código da associação livre, né, da regra fundamental da psicanálise. E nesse sentido, cria-se essa direção do tratamento, essa direção do território analítico mesmo. É nesse espaço, nesse setting, que a gente vai criar, com as dimensões de intimidade, com a dimensão do horário, com a dimensão do setting, esse sentido, essa direção possível para que seu desejo flua. Né? E, mais uma vez, é claro que esse território criado pelo setting clínico, ele é uma abertura, mais uma vez, para os fluxos desterritorializados do desejo. Porque se você já passou por um processo analítico, se você já passou por um processo terapêutico, é muito interessante como esse lugar da ação, né, de simplesmente falar o que lhe vem à mente, lhe vem à cabeça,
simplesmente conversar com outra pessoa, ele transborda o território espacial, né? Vamos dizer assim, ele transborda o espaço clínico. E o espaço clínico se desterritorializa e começa a entrar nos seus sonhos, começa a entrar nos seus relacionamentos, começa a entrar no seu trabalho, começa a entrar no seu cotidiano quando você está indo para o ônibus, você, caraca, isso aqui eu preciso falar para o meu analista. Nossa, isso aqui reverbera o que eu falei aquele dia para o meu analista, né? Ou no meu grupo e tal. Então, é interessante, né? Eu acho que o Guattari até o final vai falar muito isso, como o Freud foi sensível ao processo primário da psicanálise, ou seja, o processo da associação mais bruta do desejo, né? Menos codificada e menos territorializada do desejo. É isso que é o processo primário, que é o conteúdo dos nossos sonhos, né? Como o Freud foi muito sensível a isso e criou toda uma técnica, todo um território para poder, de alguma maneira, lidar com isso. Qual que é o problema? O problema é que o tempo todo ele recodifica, né? Eles não vão usar muito essa palavra sobrecodifica, desculpa. O Freud vai sobrecodificar esse fluxo aberto, né, do desejo e vai reterritorializar o fluxo aberto do desejo em torno de uma estrutura, em torno de um problema, em torno de um conceito, que é Édipo. Né? Não importa para onde seu desejo vaze, não importa para onde seu desejo descodifique, não importa para onde ele se desterritorialize. Você está numa relação com Édipo, uma relação com as figuras paternas e maternas e posteriormente com a estrutura, né, de uma função materna e de uma função paterna do lado do Lacan. Eu não sei se é a primeira vez que eles trabalham essa noção de código e território tão juntinho assim, mas eu achei interessante poder fazer esse tipo de explanação, né? Onde que a psicanálise é revolucionária, onde que ela também se liga com, na visão da Elise Guattari, onde ela se liga com o dado da organização social humana, né, de modo geral, sem ser universalista, né, mas é isso, como os povos, né, qualquer povo, qualquer agrupamento social vai ter que lidar, humano, vai ter que lidar com esse fluxo dos códigos a relação dos fluxos e os códigos, as territorializações, esses fluxos do desejo, da produção desejante, né? E como, por mais que Freud fala também de sociedade, né, fala de formação social, eles têm um insight diferenciado aqui, né, de como pode se ler a formação social a partir da psicanálise, né, a formação do Estado, a formação dos grupos sociais e tal. Então, eu acho bem legal aqui, é bem importante para a linguagem deles e eu acho que esse parágrafo vai ser bem importante para a gente também. Então, vou só reler para fechar, que agora tocou o alarme mesmo. Em primeiro lugar, a produção desejante está no limite da produção social, os fluxos descodificados, no limite dos códigos e das territorialidades, o corpo sem órgãos, no limite dos sócios. Então, por um lado, tem os fluxos descodificados, que ficam no limite dos códigos e territorialidades, né? Eles não falam muito de fluxos desterritorializados, às vezes falam descodificados e desterritorializados. Aqui, sinônimo, né? Descodificados é que está no limite dos códigos, dos valores e das territorialidades, do sentido de uns sócios. E o corpo sem órgãos, no limite dos sócios. Que eu fico imaginando que é tipo o que faz escorrer, né, todo esse arranjo desejante, porque parece que é esse problema, né, de um corpo sem órgãos, um corpo completamente desorganizado, mas que ao mesmo tempo é a única superfície de inscrição possível para a própria produção desejante, para as máquinas desejantes, né, pensando assim, né, junto com eles. Falaremos de limite absoluto toda vez que os esquizofluxos passam através do muro, embaralhem os códigos e desterritorializem os sócios. O corpo sem órgãos é os sócios desterritorializado, deserto onde escorrem os fluxos descodificados. Então, aqui tem uma imagem bonita, né, do corpo sem órgãos. E esses esquizofluxos, depois o Deleuze e Guattari vão pensar muito fluxos de partígonos, que são partículas e signos ainda sem significação, ainda sem código. E depois o Guattari vai trabalhar muito a ideia de fluxos, quando ele vai trabalhar, né, no terceiro Guattari, agora eu tô chique sem falar do terceiro Guattari, que é o Guattari do Cartografias Esquizoanalíticas, do Caos Mose, ele pensa em fluxos materiais, semióticos e energéticos, né? Os fluxos, o filum, não, desculpa, como é que é o nome? O funtor dos fluxos é sempre um funtor de fluxos desterritorializados, né, de materiais, de signos, né, de semióticos e energéticos, né, que vão produzindo territórios e também se desterritorializando, que dizem respeito a um universo de referência ou vários universos de referência e que compõem um filum maquínico, né. Esse é o último Guattari
Que aí já é por conta do cara mesmo. Isso aqui ainda tá em matéria de estudo. Bom, desculpa aí ter gastado tanto tempo num comentário só. Talvez esse parágrafo vai exigir um pouco mais de lentidão mesmo, né? Bom, agora tá aberto, né, a questão das dúvidas aí no... Dúvidas ou comentários também, adoraria ler se você gostou, se você não gostou, saber se você achou que tá muito rápido, né, meu jeito de falar dessas doideiras aí. Não, gostaria, eu pensei um pouco aqui, eu gostaria de ler, então fique à vontade, principalmente no Spotify, que eu sei onde funciona, e comenta lá em cada episódio, essa enquetezinha. Se não, me encontra lá no Twitter, escreve uma DM ou me manda um e-mail. Meu e-mail é yanderlinemenezes@hotmail.com. Então, um dia, se você quiser mandar um e-mail, manda um e-mail e a gente conversa, tá bom? Beijo no seu coração, tenha um bom dia. Não vou falar boa quinta-feira, mas um bom dia. Até a próxima.